Todas. Eu queria falar de mais dois livros antes de a gente começar a nossa palestra. Um é este, Filosofia e Cosmovisão Cristã, do J.P. Moreland, que é um dos filósofos pentecostais mais influentes no contexto evangélico, e William Lane Craig, que é um filósofo batista, e os dois são muito engajados na reflexão e no pensamento e se uniram para escrever este livro, chama-se Filosofia e Cosmovisão Cristã. Esse aqui é um tour de force, né? Um texto pesado e bastante exaustivo sobre o assunto de cosmovisão. Se você gostou do assunto e quer aprofundar mais, quer um texto que possa ir longe na reflexão sobre cosmovisão, sem dúvida em português este é um dos, se não o melhor livro sobre cosmovisão que a gente tem em português. Um segundo livro, esse eu tive bastante alegria de trabalhar junto com ele, foi com a Norma Braga. Fazia tempo que eu dizia para ela escrever o livro e ela aceitou o desafio. A gente reuniu os artigos dela, coisas que ela tinha escrito, coisas novas, etc. E a gente conseguiu produzir esse livro com ela, chama-se A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã. O legal desse livro é que ela trabalha como a conversão trouxe para ela elementos que, ao longo de sua caminhada, têm transformado a sua mente, a sua visão de mundo. Então, a formação dela é em literatura, especialmente literatura francesa, e aqui no contexto brasileiro ela é uma especialista no pensamento de Nelson Rodrigues. E é cristã, frequenta a igreja, é da Igreja Presbiteriana do Brasil, e é uma pensadora de mão cheia, né, com uma trajetória bem interessante e que publicou esse livro. Então, para aqueles que desejam saber da cosmovisão cristã nas mais diferentes situações, política, religião, literatura, filosofia, sociedade, sexualidade, aqui você vai encontrar muita reverberação da reflexão sobre cosmovisão nos diversos temas da vida em sociedade. Então fica aí o texto da Norma Braga, A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã, e Filosofia e Cosmovisão Cristã, do J.P. Moreland e do William Lane Craig. Agora sim, vamos à nossa palestra de hoje, que é uma continuação da nossa palestra de ontem sobre cosmovisão cristã. Ontem a gente trabalhou o conceito de cosmovisão. Hoje nós vamos trabalhar a relação da cosmovisão, o conceito de cosmovisão, com o conceito de secularismo. Terminamos a palestra de ontem mostrando que hoje existe uma cosmovisão majoritária. E a gente viu que existe uma diferença entre cosmovisões majoritárias e cosmovisões minoritárias. De que uma cosmovisão majoritária não representa necessariamente a maioria das pessoas de uma sociedade, de um país, de um grupo social, mas representa aquela comunidade responsável por equilibrar os conflitos entre as diversas cosmovisões minoritárias. Mas o que a gente não pode perder de vista? Que a cosmovisão majoritária é uma cosmovisão e que ela mesma pode estar em conflito com relação às cosmovisões minoritárias. Então imagine que você tem, de um lado, cosmovisões representadas por pessoas que não concordam com o casamento de pessoas do mesmo sexo ou que não concordam com o aborto. E outras que são a favor do aborto e a favor do casamento homoafetivo. Né? Se a cosmovisão majoritária, ela também é uma cosmovisão que temos defendido aqui, ela pode, no conflito entre essas partes, também entrar em conflito com uma delas. E se ela, por exemplo, entrar em conflito com a cosmovisão que defende que o casamento ele é heterossexual e que ele não pode ser uma harmonia de duas pessoas do mesmo sexo,
então essa cosmovisão será provavelmente rechaçada por essa cosmovisão majoritária, não só por outras cosmovisões minoritárias, mas também pela cosmovisão majoritária. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós vivemos no nosso país, no nosso Brasil, e o nosso Brasil, como qualquer outro país, tem cosmovisões minoritárias e tem cosmovisão majoritária. E eu defendi ontem que a cosmovisão majoritária do nosso país é secularista. E ela vai tentar dirimir esses conflitos entre cosmovisões. Só que ela mesma vai tomar partido e favor, muitas vezes, de cosmovisões minoritárias. E em outros momentos, vai criticar e rechaçar opiniões de cosmovisões que estão em conflito com a sua visão de mundo. No entanto, ela tem a missão de colocar e de ordenar a paz. E nem sempre a maneira como ela opera para manter a paz entre o conflito de cosmovisões, ela representa o melhor caminho ou a melhor maneira. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas para a gente poder entender melhor esse cenário que eu construí com vocês agora, bem rapidinho, eu queria começar em primeiro lugar com a tese básica que fundamenta o secularismo. A ideia do pluralismo religioso, ou a ideia do pluralismo de ideias. Vivemos numa sociedade pluralista. E o que isso significa? Que a gente vive numa sociedade de diversas cosmovisões, de diversas ideias, de diversas religiões e pensamentos religiosos. E, portanto, para que esses conflitos entre religiões, ideias e visões de mundo, para que eles não gerem uma luta e uma barbárie, é preciso que uma cosmovisão majoritária se empenhe por trazer a paz. E obviamente que a cosmovisão majoritária, que é a secularista, ela vai afirmar justamente o pluralismo. E ela vai lidar com a questão do pluralismo. Só que ela lida com a questão do pluralismo de uma maneira sutil, porém de uma maneira que favorece algumas cosmovisões minoritárias e, sobretudo, a sua própria visão de mundo. Antes da gente ver o próximo slide, primeiro slide de hoje, não é porque somos cristãos e que a gente acredita que o Evangelho é a única solução para o problema do homem, que todas as outras religiões e todas as outras ideias e todos os outros pensamentos devam ser eliminados, devam ser excluídos. Se a gente fizer um regresso à história da igreja e voltarmos lá para a igreja primitiva, a gente vai ver que o mundo da igreja primitiva era muito mais pluralista do que o mundo que a gente vive hoje. A questão da homossexualidade era uma questão muito forte, muito premente, muito visível, não só na escala da sociedade comum, mas também entre os imperadores, entre os representantes do Império Romano. Então, a situação do pluralismo e a situação da diversidade cultural da igreja primitiva era, se não como a nossa, muito mais enfática do que a nossa, muito mais premente do que a nossa. Portanto, os cristãos em nenhum momento são treinados a viver num mundo que não seja um mundo de diversidade e de pluralismo. Nós temos que aprender a viver no mundo de pluralismo, no mundo de diversidade de ideias. E o cristão não é contra isso. Primeiro porque o cristão em nenhum momento vai querer obrigar pessoas a serem cristãs. A gente não acredita que a conversão seja resultado de uma coerção, de uma imposição. A conversão tem que ser sempre produto de um movimento do coração, da vontade do indivíduo. Então ela não pode ser forçada a se tornar uma cristã, uma pessoa cristã. Por isso defendemos com muita veemência a separação da igreja e do Estado, de que a igreja ela não pode
ser estatal e determinar que todas as pessoas sejam, portanto, evangélicas. Não tem nada mais anti-evangélico do que esse pensamento. Não podemos e não tem na origem do pensamento cristão nenhum favor, nenhuma ênfase de que deveríamos obrigar pessoas a crerem no evangelho. O que a gente tem como ênfase é a pregação do evangelho e de que as pessoas vão se converter ouvindo o evangelho. Isso não é por força nem por violência, mas pela graça do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. É nisso que a gente crê. Então a gente não precisa ser contra o pluralismo. Entretanto, de que pluralismo estamos falando? Não só existe a realidade do pluralismo, mas existe uma diversidade de ideias sobre pluralismo. Cada pessoa entende o pluralismo de um jeito. Se entendermos que o pluralismo é simplesmente a diversidade social, nenhum cristão em sã consciência vai criticar. Porque o próprio corpo de Cristo é plural, o corpo de Cristo permite a diversidade. E é por isso que a igreja é tão bonita, porque ela tem uma diversidade de dons, uma diversidade de atuações e de ministérios que dão um colorido com todas as suas tonalidades, extremamente diversificado no corpo de Cristo. Nosso problema, portanto, não é contra o pluralismo, nós não somos contra o pluralismo, mas talvez a cosmovisão cristã seja contra um certo tipo de pluralismo. Um certo tipo de defesa do pluralismo. Guilherme de Carvalho, ele escreveu 12 teses sobre o pluralismo cristão. Uma das teses me chamou bastante atenção. Ele diz o seguinte: há divergências que são fruto de nossos preconceitos, erros de interpretação e falhas morais. Ou seja, a gente não consegue admitir a diferença, a diversidade, e isso é um problema de preconceito e pecado. Tá certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que se acertar com Deus. É o problema nosso, da nossa índole, do mal presente em nosso coração, que por isso marca o nosso preconceito, marca a nossa maneira grosseira de lidar com pessoas que pensam diferente da gente, ou que têm uma perspectiva, uma visão de mundo diferente da nossa. Como diferentes grupos sociais têm diferentes visões sobre qual divergência é normal e qual é anormal, não é plausível discutir pluralismo sem incluir nessas divergências, sem incluir na discussão essas divergências, e sem reconhecer, preste atenção nesse ponto, que o desacordo não pode ser corrigido por meio de leis. Todo pluralismo que tente eliminar o desacordo por meio de leis é totalitário. Então, qual é o nosso maior problema no Brasil, no contexto que a gente vive hoje? Temos diversidade de cosmovisões, temos diversidade de pensamentos, e quando esses pensamentos entram em conflito, como que a gente resolve esse conflito? Com uma lei. A gente faz uma lei para resolver o conflito, não é? Pensa na discussão, por exemplo, do aborto de anencéfalos. Foi uma discussão muito interessante, mas a igreja participou muito pouco. Teve uma discussão muito pobre em relação aos níveis de discussão que esse tema mereceria. Mas, de repente, a possibilidade do aborto de anencéfalos foi chancelada pela Suprema Corte, e, obviamente, o conflito entre aqueles que eram contra o aborto, mesmo no caso de anencéfalos, foi simplesmente resolvido por uma lei, que obviamente vai favorecer um grupo, mas vai resolver o conflito de uma maneira que, do ponto de vista legal, se resolve, mas do ponto de vista da discussão ainda ela é mantida, a tensão ainda está presente. Ou seja, a tendência é de resolver conflitos com uma lei. Então, por exemplo, se a gente tem uma discussão sobre o casamento homoafetivo, olha, está essa discussão toda, não vai ser mantida essa discussão na sociedade. Vamos fazer uma lei para resolver logo esse problema. Então, em que medida a lei que é necessária para regular e estabelecer os limites das relações sociais, em que medida ela está sendo, de fato, um instrumento
de paz social, ou em que medida ela está sendo um instrumento de veiculação de uma visão de mundo anti-cristã ou anti-religiosa. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que está em jogo aqui não é simplesmente dizer se está certo ou não fazer uma lei para resolver o problema entre conflitos de visões de mundo, mas em que medida esta maneira de resolver os problemas como uma lei, ela já não seria uma tomada de partido da cosmovisão majoritária secularista que domina a mente dos nossos principais formadores de opinião, que não são apenas, obviamente, os políticos e os professores, mas, sobretudo, os juristas do nosso país. Recentemente, no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, em 2013, o goleiro Jefferson, não é? Ele fez um desenhozinho com o cabelo dele na cabeça, não é? De um peixinho. Não sei se dá para você ver aí na televisão, mas bem aqui em cima tem um peixinho, não é? Que é um símbolo do cristianismo. Ele, como evangélico, fez este símbolo na cabeça. Esse corte de cabelo de Jefferson, diz o anúncio aqui da informação, né, da UOL, não é? Fere a regra. E TJD promete analisar o caso. Ou seja, o menino correu o risco de ser punido porque ele estava numa esfera pública e ele, numa esfera pública, não poderia expressar sua religião numa forma de símbolo como o peixe. Ou seja, ele estava ferindo o padrão público e por isso colocando um símbolo religioso num contexto de esfera pública. É a questão que sempre volta dos símbolos religiosos nos departamentos e nas repartições públicas, não é? Eu não sei até que ponto essa discussão vai dar, não é? Porque todo mundo fica nessa, não, a esfera é pública, a repartição é pública, o Estado é laico, então o Estado é neutro. Essa lógica está completamente equivocada. O Estado não é neutro, ele pode ser laico, mas ele não é neutro. Ser laico significa que ele confere a liberdade religiosa no contexto da nação, e que, portanto, o Estado não vai tomar partido em relação a uma religião, mas ele vai sim acreditar na religião, ele vai acreditar nos efeitos positivos da religião sobre a sociedade. Ele é uma tomada de partido, sim. Por isso, ele não precisa ser contra as manifestações religiosas, tá certo? Mesmo porque, se uma coisa dessa acontece no nosso país, eu queria saber o que eles vão fazer com o Cristo Redentor. Como vai ser interessante essa discussão, né? Já que não pode ter símbolo religioso na repartição pública, não é? O que vai acontecer com o Cristo Redentor, não é? Se ele ocupa a esfera pública. Um outro exemplo que me parece bastante claro é o do Dr. Alberto Jorge Silva. Ele é presidente do Sindicato dos Psicólogos do Amazonas. Está entendendo? Mas ele manifesta claramente as suas opções religiosas e as suas opções sociais, não é? Então, ele faz uma defesa muito forte das religiões afrodescendentes, inclusive cita essas religiões das quais ele faz parte, das quais ele está envolvido, não é? E, ao mesmo tempo, ele é psicólogo, e não só um psicólogo, ele é presidente do Sindicato dos Psicólogos do Amazonas. Veja, por exemplo, a situação como se encontra hoje. Tenta um psicólogo ser cristão hoje. Tenta um psicólogo cristão confessar a sua religiosidade num contexto, se no seu contexto ele não vai sofrer perseguição pelo fato dele ser cristão. Portanto, o ponto aqui, chave da nossa discussão, é exatamente como a gente lida com a liberdade religiosa. A liberdade religiosa não significa absolutamente que a gente está sendo relativista. Não estamos relativizando, mas estamos dizendo que todas as religiões merecem respeito. No momento em que o cristianismo não pode ser expresso na esfera pública, mas outra religião qualquer, ela é expressa e todo mundo diz que é arte, bate palma, alguma coisa está errada. Eu vi uma charge nesses dias que era o seguinte: um grupo de artistas, não é, olhando uma obra de arte que era o desenho
do rosto de Maomé. E aí os muçulmanos provocando a guerra, querendo a guerra porque fizeram uma pintura de Maomé. Então aquilo foi considerado um ato de ofensiva, um ato ofensivo contra os muçulmanos. E aí na mesma charge, as mesmas figuras, só que a Bíblia no vaso sanitário, com um cara dando uma descarga, e escrito em cima, arte moderna, e todo mundo aplaudindo. Não é? Ou seja, que dois pesos e duas medidas são essas? Não é? Talvez na universidade você tenha vivido situações como a que eu vou descrever agora. Não é? De repente você está num contexto, e aí, cargas d'água, o professor toca em algum assunto, como por exemplo, felicidade. Isso pode acontecer numa aula de direito, pode acontecer numa aula de filosofia, pode acontecer numa aula de sociologia, pasme, pode acontecer numa aula de filosofia da matemática, pode acontecer numa aula de matemática, pode acontecer numa aula de teoria geral do Estado, enfim, pode acontecer em qualquer aula. De repente o professor solta uma sobre a felicidade. E aí um colega diz assim, professor, mas o budismo também diz isso. O budismo diz que a gente não pode criar expectativas sobre o mundo para a gente ser feliz. E o professor olha assim, nossa, que bonito isso que você disse, realmente é muito interessante. Aí o aluno levanta ele, professor, o cristianismo também diz algo semelhante. O cristianismo? Como assim o cristianismo? Você está dizendo que você é cristão? Menino, você calha a sua boca, você está numa universidade pública, e aqui não é permitido religião e manifestar os seus pensamentos religiosos. Porque nós somos tolerantes. É mais ou menos assim a inconsistência que a gente enfrenta hoje. A minha pergunta não é sobre a liberdade religiosa. A minha pergunta é até que ponto o pensamento cristão tem sido boicotado pelo secularismo. Mas eu queria ir mais fundo. Porque a gente poderia dizer que o boicote das universidades, dos pensadores, dos formadores de opinião que não são cristãos em relação ao cristianismo, é fruto da maldade do coração deles. Eu queria dizer que não, é fruto do teu e do meu pecado enquanto igreja. Nós somos a razão pela qual hoje, no universo que a gente vive, o secularismo impera. Nós somos essa razão. Por quê? Porque nós criamos e traçamos uma linha, riscamos uma linha no chão e dizemos o seguinte, somos cristãos e não vamos nos envolver com o mundo. Aqui é o sagrado, ali são as coisas do mundo. Daí a gente começar a ensinar para os nossos filhos o seguinte, filhinho, você está escutando música do mundo? E aí o menino fica desesperado, porque ele só pode escutar música de Deus. E aí tem a diferença da música de Deus, da música evangélica e da música do mundo. Como se estivéssemos diante de uma linha em que ouvir a música do mundo não é coisa de cristão. Minha gente, ouvir música do mundo, eu já quero começar com esse problema. Como assim? Esse entendimento é horroroso. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista teológico, é horroroso. Porque em primeiro lugar questiona a soberania de Cristo sobre todas as esferas da cultura. Não existe espaço, centímetro quadrado da nossa cultura que Jesus Cristo não seja Senhor. Não existe espaço da nossa cultura que o sol da graça comum de Deus não brilhe. Você acha que o sol brilha só para os cristãos? Às vezes a gente fica, me parece, vendido nas nossas discussões, porque a gente parece que cria um universo paralelo, onde a gente diz que o sol de Jesus brilha só aqui. Então nada fora da igreja pode ser valioso, pode ter valor, pode ser legal. Por isso nossos jovens estão saindo das igrejas. Porque muitos deles não sabem cantar, muitos deles não sabem tocar, mas adoram matemática, adoram aritmética, gostam de biologia, gostam de química, gostam de estudar o direito, e chegam na igreja e vem esse discurso, você está muito no mundo, irmão, você está precisando mais para a igreja para orar.
Nós estamos perdendo nossos filhos para a universidade, porque o nosso pecado é um pecado teológico. Porque a gente não consegue perceber que Deus faz brilhar a luz do seu entendimento para além das quatro paredes de uma igreja. De que Deus nos chamou para brilhar a luz de Cristo Jesus para além das quatro paredes da igreja. De que só há possibilidade do mundo ver a luz que está sobre nós se nós estivermos no mundo. Tinha uns discípulos lá de Jesus que diziam o seguinte: eu não quero esse negócio de sair da igreja não. Jesus, eles já vieram com uma cara assim meio pedindo para Jesus tirar de lá. Nem vem. Não me peçam para que eu tire vocês do mundo. Me peçam apenas para que eu livre vocês do mal. Mas do mundo Deus não vai nos livrar. Pelo contrário, Ele nos enviou como ovelha no meio dos lobos. A gente precisa ser ovelha na matilha. A gente precisa ser ovelha entre os lobos. Olha só o que Carson diz sobre a secularização. A secularização não é uma corrente social que tende em direção à abolição da religião, mas em direção à marginalização da religião. Por secularização, referimos-nos ao processo por meio do qual os setores da sociedade e da cultura são blindados da intervenção das instituições e símbolos religiosos. Essa maneira de pensar a secularização nos traz a reflexão, a ideia de que vivemos a contrapartida de nossa crença. Se nós acreditamos que aqui é o lugar sagrado, é o lugar de Deus, e que o mundo é o lugar do diabo, então os que estão no mundo, que estão dominados por Satanás, vão devolver para a gente o seguinte: então somos de Satanás, o mundo é de Satanás e quem governa é Satanás. Então aqui vocês não apitam nada. Se vocês quiserem apitar alguma coisa, quiserem falar alguma coisa, falem vocês nas vossas igrejas. Essa reação é uma reação justamente à nossa posição dualista. Ou seja, criamos o dualismo do sagrado e do profano, e ele voltou para a gente como o dualismo do secularismo do nosso tempo, que nos diz que na esfera pública não podemos falar nossos conceitos religiosos, não podemos falar a partir de nossa perspectiva religiosa, e que a perspectiva religiosa é uma questão de foro íntimo, uma questão de ordem privativa, privada, particular, pessoal. Esse movimento secularista, que é uma resposta a essa reação da igreja, tem três atitudes típicas, que é ou tornar ilegal a religião. Então países secularizados podem ser radicais ao ponto de tornar ilegal a religião, ou condenar a religião. Ele vai tolerar que as pessoas tenham suas religiões, mas vai condenar quem seguir as religiões. Ou três, vai manter a religião na esfera privada, que é o nosso caso aqui no Brasil. De que a religião é uma questão de foro íntimo e que questões como, por exemplo, sexualidade, não é? Aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, política pública e qualquer outro tema da área, se você é um religioso, se você é um cristão e o teu aporte a partir de uma cosmovisão cristã, não vale porque é uma visão religiosa. Por que não vale? A pergunta é: qual visão de mundo não é religiosa? Toda visão de mundo propõe uma salvação. Toda visão de mundo tenta entender o mundo como ele é e tenta propor uma solução para o problema. Por que que os cristãos não podem apresentar a sua solução para os diversos problemas que existem na sociedade? Um teólogo holandês que eu gosto muito, Herman Doivert, não sei nem se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas todo mundo pronuncia assim, não é? Ele diz algo bastante interessante. Ele diz assim: o homem secularizado de nossos dias
perdeu todo e qualquer interesse verdadeiro na religião. Então vamos tentar descrever esse homem secularizado, que é produto dessa nossa reação contra aquilo que estaria para além das portas da igreja. Ele seria alguém que perdeu o verdadeiro interesse pela religião. Ele caiu presa de um estado de niilismo espiritual, que significa isso, que ele não acredita que haja um sentido último na vida. E por isso ele nega todos os valores morais e espirituais que os cristãos possam levantar. Ele perdeu toda a sua fé e nega quaisquer ideais mais elevados do que a satisfação do seu prazer. Ou seja, o que ele vai dizer é o seguinte: olha, o mais importante é o prazer. Se você está bem lá na religião que você está, tudo bem, fique feliz. Só não tente impor a tua religião como sendo o pensamento verdadeiro. Porque no fundo o que a gente quer é felicidade. E a religião vai ser permitida desde que a religião seja um movimento que traz prazer para as pessoas. Para ele, ou seja, para o secularista, Deus está morto. O homem moderno se perdeu e se considera como alguém lançado em um mundo sem sentido. Então, qual é a constatação do secularismo? A constatação do secularismo é única e é a seguinte: não existe sentido na vida. Entretanto, isso é a única coisa que faz sentido para o secularista. Ele diz que não há sentido na vida, de que a vida é um grande absurdo, de que as doenças, os problemas morais, as catástrofes naturais, tudo isso mostra que a nossa vida, o nosso mundo é um absurdo, é um grande absurdo e não faz o menor sentido. Entretanto, dizer isso mostra o quanto nós somos escravos do sentido, não é? Porque a única coisa que faz sentido para o secularista é justamente que não há sentido nenhum. Ou seja, ele também busca um sentido último, ele também quer um sentido na vida, mesmo que para isso ele diga o seguinte: olha, não existe sentido nenhum, escolha um que seja legal para você e curta a vida. Agora, não tente achar que esse sentido que você escolheu é de fato o sentido último da vida. Porque ele vai dizer o seguinte: já que não existe um sentido último na vida, para que eu não pule de um prédio, eu preciso encontrar um sentido. Então ele diz assim para você: encontre um sentido para a tua vida. Se na religião você está encontrando um sentido para a vida, vá para lá. Se você encontrou sentido na vida numa pessoa, cuide dessa pessoa. Se você encontrou o sentido da vida no filho, cuide desse filho. Mas você precisa encontrar um sentido na vida, senão você vai morrer. Então, a religião acaba sendo apenas um elemento que vai corresponder aos prazeres e à busca de sentido do indivíduo. O Doiverd continua dizendo: os sintomas de decadência espiritual da nossa civilização ocidental, ele está expresso na crescente expansão dessa visão nihilista, ou seja, dessa visão que não vê sentido em nada, que diz o seguinte: não existe verdade última, que é relativista, né? Mas veja só o que ele diz: elas são apenas o resultado último de um processo religioso de apostasia que se iniciou com a autossuficiência absoluta da personalidade humana. É interessante esse texto que a gente acabou de ler do Doiverd, né? O que ele está dizendo é que as causas desse secularismo não podem ser expressas por questões externas. Por exemplo, tem muita gente que diz que a crise das igrejas evangélicas secularizadas é em face do capitalismo, né? Então, as igrejas se tornaram shopping centers da fé por causa do capitalismo. E a crise espiritual, portanto, dessas igrejas se deve, portanto, ao capitalismo. Não, o que o Doiverd está dizendo é que o que causa a crise espiritual do indivíduo não são causas externas, como o capitalismo, por exemplo, mas são causas internas. Quando o sujeito não acredita mais em Deus, ele precisa encontrar alguma coisa que vai dar sentido para a vida. Se ele não encontrar uma outra coisa que vai dar sentido para a vida dele, ele vai entrar em desespero profundo.
Mas é exatamente porque ele encontra um sentido para a vida que ele se vê na crise. Por quê? Quando ele escolhe alguma coisa como sentido último para a vida, ele percebe que esta coisa não lhe satisfaz plenamente. E aí ele conhece o vazio do sentido que ele escolheu para a vida. Em linguagem teológica, a gente tem um nome para isso. E é um só: idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é a maneira que a gente encontra de colocar em qualquer outra coisa a nossa reverência que se deve apenas a Deus. Tim Keller escreveu um livro que se chama Deuses Falsos. E ele diz algo bem interessante sobre o ídolo. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Um ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração mais do que Deus. Isto é, qualquer coisa que seja tão central e essencial na sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração, que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo de seu coração: se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Toda o auge do secularismo se explica por uma idolatria. Bob Goodsma, que é um teólogo também holandês, mas ele é mais economista do que teólogo. É um economista que trabalha com temas teológicos. Escreveu um livro que se chama Ídolos de Nosso Tempo, ou de Nossa Era. E ele diz o seguinte: todos os seres humanos adoram. E a discussão em torno da adoração é simplesmente essa: ou você adora a Deus, e se você não adora a Deus, algum ídolo está sendo adorado. Não existe a possibilidade de não adorar um ídolo, quando não se adora a Deus. Se não se adora a Deus, algum ídolo está sendo adorado. Eu conversava semana passada com um rapaz, um amigo, uma crise espiritual profunda, né? E a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Essa questão, né, da frieza espiritual. Como a gente explica a frieza espiritual e a crise espiritual? Pela idolatria. Se você já não ora mais, se você já não consegue mais ter prazer na palavra de Deus, se você já não consegue mais se conectar com Deus, é porque você já é um idólatra. Tem alguma coisa aí na tua vida que já está chamando a atenção de você mais do que Deus. E que está demandando o teu coração, capturando o teu coração mais do que Deus. E a razão da tua frieza espiritual está exatamente na existência de um ídolo. A gente está acostumado a pensar que ídolos são produtos de nossas mãos. Mas o que a gente não está acostumado a pensar é que ídolos são produtos do nosso coração. São artefatos do nosso coração. De que pessoas podem ser ídolos? De que objetos podem ser ídolos? De que ideias podem ser ídolos? E todo ídolo é uma promessa de salvação. Quando você faz de uma pessoa a coisa mais importante da tua vida, você está transformando essa pessoa num ídolo. Ela pode ser uma bênção de Deus, mas a partir do momento em que você olhou para ela com as expectativas de salvação, essa pessoa deixou de ser essa bênção que ela é e se tornou um ídolo para você. Quando você faz de um filho a coisa mais importante da tua vida,
você não se relaciona mais com o filho. E por isso quem sofre não é você, quem sofre é teu filho. Porque ele não sabe o que é ser beijado por um pai, ele sabe o que é ser beijado por um idólatra. E enquanto você o idolatrar, enquanto você fizer dele o sentido da tua vida, ele nunca vai saber o que é receber o beijo de um pai. Se você faz da tua esposa a coisa mais importante da tua vida e diz assim: sem minha esposa eu não vivo, eu quero dizer com todas as letras, você é um idólatra. E eu não tenho pena de você, eu tenho pena da tua mulher. Porque ela não sabe o que é ser beijada como uma mulher, ela sabe o que é ser beijada como um ídolo. E o problema, sabe qual é? É que ela, por não ser Deus, por ela ser uma mulher, ela não vai preencher as expectativas que você está nutrindo, porque as expectativas que você está nutrindo dela não correspondem a ela, mas correspondem a Deus. Aquilo que você está buscando na tua esposa, você só vai encontrar em Deus, meu querido. Mas o idólatra se frustra exatamente nisso. Um pastor pode olhar para a igreja e dizer assim: a igreja é a coisa mais importante da minha vida. É um idólatra. Você pode olhar para um pastor e dizer: o pastor é a coisa mais importante dessa igreja. Se ele não tiver, acabou. Você é um idólatra. E o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é a esposa, o problema não é o filho, o problema é você. E você não acaba com esse ídolo, não é? Derrubando a igreja, matando o pastor, a esposa e o filho. Porque estes ídolos não estão nessas pessoas. Esses ídolos estão aqui no teu coração. E eles só existem, sabe por quê? Porque você não consegue mais acreditar que Deus é a coisa mais importante desse mundo. Sabe por que o cristianismo e a cosmovisão cristã se baseia na adoração a Deus sobre todas as coisas? Porque Deus sabe que é na adoração a Deus sobre todas as coisas, e é somente no culto a Ele sobre todas as coisas, que todas as coisas à sua volta têm a oportunidade de serem amadas como elas verdadeiramente são. Um cristão não destrói os ídolos de seu coração com uma marreta. Um cristão destrói os ídolos do seu coração com amor, devoção, piedade e adoração a Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa é a ordem de Deus para a gente. Porque é sempre amando Ele sobre todas as coisas, que todas as coisas vão estar no seu devido lugar em nossa vida. Mas quando isso não acontece, quando Deus não é a coisa mais importante de nossa vida, qualquer coisa vai se tornar o sentido último de nossas vidas. E aí você deve estar se perguntando: Jonas, o que isso tem a ver com a palestra de hoje? Tudo a ver. Quando você entra numa igreja e uma pessoa lá no púlpito olha para você e diz assim: você quer ser um vencedor? Então faça isso que eu vou te dizer hoje. E você vai ser um conquistador, você vai ser um vencedor, você vai ter o carro do ano, você vai ter a cura que você busca e precisa. Vamos aos pés de Jesus buscar isso, porque isso é a coisa mais importante da tua vida. Num contexto como esse, talvez estejamos lidando muito mais com ateus do que religiosos. Talvez estejamos lidando com pessoas que acreditam que a felicidade está sempre no carro, no bem financeiro e na cura física. Por isso Deus já não é mais o fim da busca dessas pessoas. Deus deixa de ser o fim e passa a ser o meio para que elas possam obter os seus verdadeiros ídolos. O nome de Deus é usado para realizar a busca por aquilo que as pessoas acreditam ser a coisa mais importante de suas vidas: dinheiro, sexo e poder. Se existem coisas que podem derrubar-nos, são essas três: dinheiro, sexo e poder. E para a gente ter uma vida equilibrada nesses três aspectos, a resposta está na adoração a Deus
sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente consegue vivenciar esse amor para além das quatro paredes da igreja. A gente consegue mostrar o sentido da vida em todo o contexto da nossa vida. Hoje as pessoas buscam um sentido na vida, porque elas um dia tinham e agora não têm mais. E agora elas escolhem qualquer coisa para ter um sentido na vida. Nós dizemos que temos o sentido da vida, que é Jesus. Mas a pergunta que eu lhes faço nessa noite é: acreditamos com todo o nosso coração, toda a nossa alma e nossa força, que o sentido último de nossas vidas é Deus? Se acreditamos nisso sobre todas as coisas, então por que desobedecemos a Deus não indo até o mundo? Se amamos tanto a Deus e queremos tanto agradá-lo, por que não estamos trazendo pessoas do mundo, como a gente costuma dizer, trazer do mundo para o nosso contexto? Por que a gente sequer sai do nosso contexto para ir até o mundo? Por que a gente está alimentando nas nossas comunidades evangélicas no Brasil o fenômeno do clientelismo? Onde pessoas estão simplesmente escolhendo igrejas, porque elas têm o melhor para dar para elas. Eu quero ir para uma igreja que tenha o que eu procuro. Então o que você tem no fundo são rodízios de pessoas em igrejas. Não se tem mais conversões, não se tem mais batismos, não se tem mais discipulado. E a resposta é uma só: produzimos igreja para crente. E queremos produzir cada vez mais igrejas para crentes confortáveis. E essa é a maior prisão da tua vida, o conforto. É o conforto que te aprisiona. É o conforto, a coisa mais aprisionadora de sua alma, de sua mente. Tente tirar alguém de uma cela. Mas se esse alguém não sair, não se espante. Pode ser que a cela seja confortável demais. Talvez o teu maior conforto seja a tua maior prisão. Talvez a prisão da igreja hoje seja exatamente o conforto de assistir o mundo em chamas, num ambiente climatizado, com pessoas todas certinhas, ninguém com problemas, na área do poder, do sexo e do dinheiro. É quase que um céu na terra. A pergunta que eu lhes faço nessa noite é: onde nós estamos? Na igreja tinha uma moça, uma adolescente, começou a ir na igreja, no culto de adolescentes da igreja, que é feito junto com o culto, a celebração dominical. E essa menina é filha de uma... eu esqueci o nome que se dá para isso, estilista, né? É trabalhar com moda, essas coisas todas. E a menina começou a ir na igreja do nada. Ninguém chamou nem nada. Ela simplesmente entrou no site, parece que entrou no site, e descobriu a igreja e entrou e foi para lá. Começou a frequentar os cultos de adolescentes e está bem. A mãe não quer saber de igreja nem nada, mas ela está gostando de ir na igreja, etc. Só que ela vai com umas saias, mini saias para a igreja. Aí os pais ficaram entraram em alvoroço. Pastor, o que foi? Essa menina é do demônio. Ela está virando a cabeça do meu filho. Eu falei: do filho? Do filho ou dos pais? Por quê? Tem que mandar essa menina embora. Se essa menina continuar na igreja, eu não vou tirar meus filhos. Eu olhei para os pais e disse assim: gente, em que mundo você vive? Em que mundo você vive? Todos vocês deram celulares para os seus filhos, não deram? Sim, nós demos. Você já viu o que eles andam vendo no celular? Que vocês deram para eles? Aliás, vocês já foram na escola? Você já viu como as meninas da escola dele andam? As amigas deles? Você acha mesmo que os filhos de vocês não sabem, não veem as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje? Em que mundo vocês vivem, pelo amor de Deus?
Por que a gente não consegue ter mais misericórdia com pessoas que estão chegando na igreja e que ainda não entenderam o perfil e estão num processo de conversão, ou melhor, um processo de adaptação no contexto da igreja, no contexto do mundo evangélico, mas a gente simplesmente tem 30 mil pedras nas mãos. A pergunta é, o que a gente está fazendo aqui? A gente construiu castelos de areia e a gente se blindou em nossas igrejas. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, que é expert em quebrar as blindagens do nosso coração. Minha oração nessa noite é que Deus rompa o invólucro de nossos corações e permita a gente enxergar o quanto a gente está longe de proclamar o Evangelho no mundo, todas as vezes que a gente tenta fugir do mundo e do nosso comprometimento de proclamar as verdades do Evangelho no mundo que a gente vive hoje. Eu não sei como a gente vai quebrar esse dualismo que a gente inventou, porque até hoje a gente não sai dele. Essa reflexão está totalmente permeada desse dualismo. O tempo todo a gente está falando do mundo. O tempo todo a gente está falando do lado de lá. Até para criticar essa forma de pensar, a gente usa essa forma de pensar. Eu não sei como a gente vai sair desse dualismo, que o Schaeffer diz que foi produto exatamente do dualismo de natureza e graça. Fruto dessa nossa mania de querer separar os ambientes e dizer, nesses ambientes Deus não opera. Mas eu queria que você pelo menos saísse dessas palestras de ontem e de hoje, com uma única convicção, de que Jesus não é Senhor meia boca, de que Ele não é Senhor de uma parte da criação, mas Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é o Deus de toda a criação. E não há, como diz Kuyper, 1 centímetro quadrado da existência humana que Cristo não diga, é meu. Ontem a gente falou sobre cosmovisão. Hoje a gente falou sobre a luta da cosmovisão no ambiente secularizado. O ambiente secularizado é um ambiente que trabalha com o mesmo dualismo que nós trabalhamos, mas é o dualismo invertido. A única maneira da gente romper esse dualismo é a gente entendendo a graça soberana de Deus sobre todos os espaços da vida humana. Por isso eu queria convidar você a olhar no seu coração, fazer uma revista ao seu coração e se perguntar, não é, como você tem vivido a tua vida. Não é? Não tem coisa mais difícil para um cristão, não é, para Deus aceitar num cristão, do que a zona de conforto. Se você está numa zona de conforto, minha oração hoje é que Deus mexa em toda a tua vida, para que você saia da zona de conforto. E Ele é capaz de fazer as coisas mais terríveis para te tirar do conforto. Isso Ele faz porque Ele ama a sua igreja. Porque Ele jamais vai permitir que a sua igreja se torne um clube. Mas a sua igreja é um hospital de doentes, de aflitos, de desesperados da alma, que tentam encontrar um sentido, quando o mundo secularizado diz que não há nenhum sentido. Vamos orar um pouquinho? Pai querido, quero te agradecer, porque o Senhor nos desafia dia a dia a fazermos um exame de nossa vida. Quantos de nós, ó Pai, não estamos vendidos para o conforto? E é muito fácil traçar uma linha e dizer, olha, aqui só entra evangélico e do lado de lá ficam os perdidos. Faz a gente lembrar de Lucas 15, Senhor. A tua palavra diz que publicanos e pecadores sentaram à mesa com o Senhor para te ouvir. Por que os pecadores de hoje não têm mais
vontade de se aproximar de nós, Pai. O que está acontecendo que a gente já não conta mais com a simpatia que a tua igreja tinha e contava nos primeiros anos? Onde está, ó Deus, o elemento atrativo que faz com que pessoas olhem para a gente e sintam vontade de ser como a gente é? Traz uma renovação na nossa mente, Senhor. Traz mudança na nossa mente, torna ela cativa a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza até as Escrituras. Que a gente possa se curvar diante da tua lei, da tua Escritura, ter a nossa mente curvada, escrava da tua palavra. Não nos permita, Senhor, ficar numa zona de conforto, esperando a tua vinda quando todo mundo pega fogo. Ajuda-nos, Pai, a sermos sal e luz do mundo. Mas para isso a gente vai precisar resolver o maior problema de toda a nossa vida, que é o problema do nosso coração. O Senhor nos pergunta nessa noite, onde está o nosso coração? E a resposta que a gente der vai dizer onde está o nosso tesouro. Porque, como disse o Senhor, onde está todo o nosso tesouro, ali estará todo o nosso coração. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela recepção nesses 2 dias. Estou muito contente de conhecer Bauru, primeira vez que eu vim para cá. E é isso, muito obrigado. Obrigado.